química é basicamente dividida entre inorgânica, que estuda compostos extraídos do reino mineral, e a orgânica, que estuda compostos do elemento carbono, que totalizam aproximadamente 1.800.000 compostos. Ou seja, 98% dos compostos são orgânicos. A química orgânica estuda os processos biológicos, produtos farmacêuticos, produtos alimentícios e outra porrada de coisas assim interessantes. Então, cola aqui porque hoje falaremos sobre a química do elemento carbono. Peraí, qual que é a real diferença entre os compostos orgânicos e inorgânicos? Olha, o número de compostos dos elementos orgânicos é bem superior ao dos elementos inorgânicos, como eu já havia falado, né? Afinal, 1.800.000 compostos é bastante coisa, né? Agora, os elementos formadores, compostos orgânicos, são poucos. É basicamente hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. O famigerado RONC. Já os inorgânicos têm dezenas de elementos formadores. Já a estabilidade dos elementos orgânicos é pouca. Agora, os inorgânicos já são mais estáveis. Isso quer dizer que os inorgânicos são firmes e fortes. Por exemplo, a 500 graus Celsius, os elementos orgânicos vão se decompor, enquanto os inorgânicos vão ficar lá firmes e fortes. Agora, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos orgânicos é 30 graus Celsius e 400 graus Celsius. Já dos inorgânicos, são pontos bem mais elevados. Agora, a combustão do elemento orgânico é bem legal, porque a maioria dos compostos orgânicos é combustível. Já dos inorgânicos, não. Bom, mas como já falávamos, existem milhões de compostos orgânicos. Mas a verdade é que eles são constituídos por poucos elementos, assim como eu acabei de falar, cujo apelido carinhoso é elementos organogêneos. Eles são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono, o RONC. Vale ressaltar já que o hidrogênio faz uma ligação, enquanto o oxigênio faz 2 ligações, o nitrogênio 3 ligações e o carbono 4 ligações. Agora, esse cara chamado Kekulé, estudando esses compostos, enumerou uma série de postulados sobre o carbono. Ele estava tão certo que estudamos esses postulados até hoje. Bom, são 3. A tetravalência constante do carbono, a igualdade das 4 valências do carbono e o encadeamento do carbono. Mas, peraí, vamos entender o que ele quis dizer com isso. Com o primeiro postulado, Kekulé diz que o carbono sempre estabelecerá 4 ligações. Já com o segundo postulado, temos que as valências do carbono se equivalem, ou seja, elas são constantes e mesmo que você mude os átomos de lugar, continuarão sendo as mesmas moléculas. Enquanto o terceiro postulado, Kekulé nos expõe que os átomos de carbono podem ligar-se entre si, formando cadeias, os tais dos polímeros, formando essa quantidade milionária de compostos. Outra coisa bem interessante que o carbono apresenta diz respeito ao tipo de ligação que estabelece com outros elementos carbonos. Ligação simples é para quando ambos os átomos de carbono compartilham um par de elétrons, ou seja, uma unidade de valência. Já a ligação dupla para quando compartilham 2 pares de elétron, e tripla para quando compartilham 3 pares de elétron. Mas atenção, não existe ligação quádrupla ou sei lá o que entre os carbonos, é só ligação simples, dupla e tripla. Dito isso, saca só os tipos de elemento carbono. Temos o carbono primário, que é aquele que se liga a um elemento de carbono, o carbono secundário, que se liga a 2 elementos de carbono, o carbono terciário, que se liga a 3 elementos de carbono, e o carbono quaternário, que se liga a 4 elementos de carbono. Mas na prática, o que tudo isso quer dizer? Basicamente que o carbono faz 4 ligações e quando não há 4 ligações diretas com outro átomo de carbono, surge o hidrogênio para completar sua tetravalência. Tenhamos essa cadeia aqui como exemplo. Enfim, lembra quando eu disse que o carbono também
forma cadeias, os tais dos polímeros. Então, as cadeias são classificadas quanto o seu tipo de fechamento, o seu tipo de ligação, o seu tipo de disposição e o seu número de átomos. Quanto ao fechamento, temos as cadeias abertas, cujos carbonos não formam ciclos, e é uma linha assim, ó, ela não se fecha. E as cadeias fechadas, que formam ciclos de carbono, que são essas cadeias que estão fechadas, né? São tantos carbonos nessas cadeias que há uma representação específica para eles. Há uma convenção química em desenhar as cadeias nesse estilo aqui de bastões, em que cada aresta representa um carbono. E essa linha aqui é uma ligação dupla. Bom, quanto à ligação entre carbonos, temos a saturada, com ligações simples que favorecem a presença de mais hidrogênio, por isso que é saturada de hidrogênio, e a insaturada, com ligações duplas ou triplas que tem menos hidrogênio, portanto, insaturada de hidrogênio. Agora, quanto à disposição, a coisa é bem intuitiva. Normal para quando os carbonos estiverem em uma linha reta e ramificada para quando estiverem em ramificações no desenho do carbono. E quanto aos átomos dentro da cadeia? Quando temos apenas átomos de carbono e hidrogênio, apelidamos a cadeia de homogênea. Só que quando aparece um intruso entre o carbono e o hidrogênio, chamamos de heterogênea. Esse intruso diferente é apelidado de heteroátomo, como o nitrogênio nesse caso aqui. Mas, voltando para as cadeias fechadas, dentro das homogêneas há uma subdivisão de aromáticas e alicíclicas. Aromáticas tem cheiro, odor, aroma. Esse aroma é dado pela presença do benzeno, que é um líquido incolor super importante. Ele é representado por esse desenho aqui bonitinho, de um hexágono e uma bolinha no meio. Isso porque representa a passagem das ligações duplas entre si, porque as ligações duplas vão se alternando, então fica um ciclo assim entre as ligações duplas e por isso o círculo no meio. Enquanto as alicíclicas não têm benzeno e, portanto, não têm aroma. Ademais, na química orgânica, temos as funções orgânicas, que são compostos de comportamento semelhante, ou seja, têm uma estrutura parecida. As funções são hidrocarbonetos, funções oxigenadas e funções nitrogenadas. E daí, dentre essas funções, temos várias ramificações. Por exemplo, dentro da função hidrocarboneto, nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos, além dos ciclanos, ciclenos e aromáticos. Já nas funções oxigenadas, nós teremos álcoois, fenóis, aldeídos, cetonas e ácidos carboxilos, além de sais orgânicos, ésteres, éteres e haletos orgânicos. Já as funções nitrogenadas terão as aminas, nitrilos e amidas. A gente vai ver com mais calma cada uma dessas funções e essas ramificações nas próximas aulas. Antes, devemos aprender a nomear os compostos. É muito simples. É um agregado de prefixo, infixo e sufixo. O prefixo se dá pelo número de átomos de carbono que a molécula tem, segundo a seguinte regra. Com 1 átomo de carbono, temos o prefixo met. Com 2, et. 3, prop. 4, put. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. E 10, des. Já o infixo, a parte do meio do nome, se dá pelo tipo de ligação entre átomos de carbono. Se é ligação simples, o infixo é an. Dupla, em. Duas duplas é di, em. Tripla, in. E duas triplas, di, in. Toda vez que ocorrer ligação dupla ou tripla, é necessário indicar a posição delas antes do infixo segundo o número de carbono. Tipo assim. Enquanto o sufixo final do nome varia de acordo com a função orgânica do sujeito. Se ele for um hidrocarboneto, O. Se for um álcool, OL. Ácido carboxilo, OICO. Cetona, ONA. Aldeído, AL. Vamos testar para ver se isso funciona. Essa moléculazinha aqui
de CH4. Qual é o número de átomos dela? 1. Então, o prefixo é met. O tipo de ligação entre carbonos, aqui, como não vai ter carbono, a ligação consideramos simples. Então, prefixo an. E qual que é a função dessa molécula? Hidrocarboneto, portanto, final. Hey, gostou dessas aulas? Caso esta tenha lhe ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e zaz a Deus!